Gravaram. Ok. Deixa eu compartilhar de novo. Ok. Então, vimos que a armadura é esse conjunto de sustenidos ou bemóis, nunca os dois, né, que aparecem ali de forma condensada no início de cada sistema musical ao lado da clave. Agora, vamos entender a relação que ele tem com a tonalidade. Aqui está me indicando que a tonalidade de Sol, Sol maior, tem esta armadura. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá? Ou seja, a tonalidade de Sol tem a armadura com um sustenido apenas, que é o Fá sustenido. Dó não tinha nenhum. Reparem agora que quando eu penso na tonalidade Ré maior, eu tenho dois sustenidos. Eu mantenho o Fá sustenido que estava antes lá, aquele Fá que já estava na tonalidade Sol, eu mantenho, né? Até porque nós estamos aproveitando o segundo tetracorde da escala de Sol, ok? E nós, além daquele sustenido no Fá, que já estava lá, eu adicionei mais um sustenido, ok? Quando eu tenho Lá, eu aproveito os dois sustenidos de Ré, ou seja, o Fá que veio de Sol e o Dó sustenido que veio de Ré, e acrescento mais um sustenido. Se vocês forem analisar a armadura, vocês vão chegar à conclusão da seguinte regra sobre as armaduras com sustenido, que eu vou dizer para vocês agora, e que, se vocês não sabem isso, eu recomendo que vocês anotem. Então, o que nós vamos falar agora é qual é a regra para que eu descubra a tonalidade maior a partir de uma armadura. Como eu disse para vocês, uma armadura pode representar sempre uma tonalidade maior ou uma tonalidade menor. Isso falando só em termos de música tonal. Não estou nem falando de música modal. Então, toda armadura pode significar que eu tenho duas tonalidades em potencial. Ou uma tonalidade maior ou uma menor. Como nós não estudamos, por enquanto, as tonalidades menores, nós vamos usar essa regra somente para inferir, a partir da armadura, qual tonalidade maior é respectiva àquela armadura. Então, a regra é a seguinte. O último sustenido da minha armadura, ou seja, aquele que está mais à direita, equivale ao 7º grau da escala. Vou deixar vocês anotarem isso, porque isso é muito importante. Vou repetir. O último sustenido da armadura, aquele que está mais à direita, equivale ao 7º grau da escala maior. E aí vocês vão ver que a partir disso, com uma lógica muito simples, eu consigo bater o olho na armadura e reconhecer a tonalidade com muita facilidade. Como que funciona isso? Repare. Aqui eu tenho essa armadura que tem apenas um sustenido. Portanto, ele é o primeiro e o único e o último também. Certo? Então, se eu tenho a tonalidade onde o Fá é o único sustenido, ou seja, ele é o último sustenido, o Fá sustenido equivale ao 7º grau da escala em questão. Sim ou não? Se eu tenho a minha escala de Sol, eu tenho Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, se eu sei disso, gente, olha que legal agora, essa aqui, mais do que a regra, é a manha para a gente descobrir. Se eu sei que o último sustenido é o 7º grau, é só eu olhar o último sustenido e subir um grau diatônico. Repare, se o último sustenido é Fá sustenido, no caso da escala de Sol, tá? Ué, não atualizou aqui para mim a tela. A tela não mudou de tamanho aí, né? Agora foi. Ok. Então, assim, ó. Se o último sustenido é o 7º grau, isso equivale a dizer que se eu pego o último sustenido, subo um grau diatônico e eu vou achar a nota que dá nome à escala. Ora, se a escala tem
Fá sustenido apenas, se o último sustenido é o Fá, eu subo 1 grau. Fá, Sol. Certo? Eu subo 1 grau e acho a nota que dá nome à tonalidade. Por que que subir 1 e dá certo? Porque se eu estou no sétimo e eu subo 1, eu chego no oitavo, que equivale ao primeiro. O primeiro e o oitavo grau são o mesmo. Então, se eu encontro o oitavo, eu sei o primeiro, e o primeiro é o que dá nome à tonalidade. Isso sempre vai dar certo. Reparem que quando eu tenho a tonalidade de... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais aí. Quando eu tenho a tonalidade de Ré maior, o último sustenido é o Dó sustenido. Né? Se eu subo 1 grau diatônico, eu chego na nota Ré. Ou seja, Dó é o último sustenido, subo 1 grau, Ré. Saí do sétimo e cheguei na oitava, que equivale à primeira, logo é a nota que dá nome à tonalidade maior. E assim, sucessivamente. Reparem que quando eu tenho a tonalidade de Lá, né, o último sustenido é a nota Sol sustenido. Então, se o último sustenido é Sol sustenido, eu subo 1 grau diatônico e chego no Lá. Vamos seguir isso aqui para vocês verem que vai chegar um momento aqui que ele vai dar uma bugada nessa regra. Não é que ele vai dar uma bugada, a regra vai continuar certa, só que nós vamos ter que ficar atentos para uma situação que vai acontecer. Nossa, tá muito doido isso aqui. Peraí. Deixa eu puxar a tela aqui de novo. Reparem que aqui a mesma coisa acontece na tonalidade de Mi. Eu tenho 4 sustenidos. Tá? Esses sustenidos, então, acumulam, né, a armadura de Mi acumula os sustenidos das tonalidades de Sol, Ré e Lá. E o último sustenido é o sustenido na nota Ré. Tá aqui, ó. Então, Ré sustenido foi o último sustenido acrescentado nessa armadura. Se eu estou em Ré, subo 1 grau diatônico, chego em Mi. Mi é a nota que dá nome à tonalidade. Mesma coisa em Si. Né? Então, se eu tenho Si, o último sustenido é Lá, subo 1 grau diatônico, chego em Si. Agora, reparem que tem uma coisa interessante. Aqui chega o ponto em que eu queria. O último sustenido, na tonalidade de Fá sustenido, o último sustenido está na nota Mi. Todo mundo concorda? Faz um certinho para mim aí na tela. Ok. Então, o último sustenido está na nota Mi. Ora, se o último sustenido está na nota Mi, significa que a nota Mi é o 7º grau da minha escala, que é essa regra que eu disse para vocês. O último sustenido equivale ao 7º grau. Então, basta que eu suba 1 grau diatônico. Por que isso aqui é uma pegadinha? Eu não estou quebrando a regra. A regra é verdadeira. Eu tenho que subir 1 grau diatônico. O que o aluno pode confundir aqui? Ele vai pensar, Mi sustenido é o 7º grau, então eu subo Mi sustenido, próximo é Fá. Então, a escala de Fá maior. Errado. Porque eu não posso subir para Fá natural. Porque eu tenho que subir 1 grau diatônico. E o Fá, nesta própria armadura, já era sustenido. Eu vou pedir para vocês habilitarem os áudios de vocês aí de novo, por favor, porque aqui pode surgir dúvida e vocês têm que se sentir muito à vontade para manifestar essas dúvidas. Ok? O Henrique está com a gente aí? Sim, tô aqui. Ok. Vocês entenderam sobre essa questão de subir 1 grau diatônico, gente? Sim. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Eu tenho uma dúvida, mas não é em relação a isso. Diga. O ciclo das quintas, ele serve justamente para mostrar essa relação da armadura, correto? É como eu estava dizendo antes, né, Murilo? Isso Ou é ele uma tem alguma outra função? Ele tem várias outras funções, tá? Mas, assim, uma delas é a gente poder visualizar num diagrama as tonalidades e as suas armaduras, tá? A gente pode usar ele para muitas... esses padrões também, né? Sim. A gente pode usar ele para muitas coisas. A gente pode usar ele para inferir regra de contraponto. A gente pode usar ele para entender a noção de tonalidades vizinhas, que é muito importante depois. Certo.
A gente pode usar ele até para decorar a sequência de sustenidos, tá? E bemóis. Sim. Mas aqui, então, o ponto-chave dessa questão é: eu tenho que subir, quando eu olho o último sustenido, eu vou subir 1 grau diatônico. O que significa 1 grau diatônico? Eu vou subir para a próxima nota, respeitando a maneira como ela está na minha armadura em questão. Então, é a única coisa que a gente tem que tomar cuidado. Isso vai acontecer também no caso da tonalidade Dó sustenido maior. Estou passando aqui para você. Eita. Dó sustenido maior. Bugou alguma coisa aí? Não, aqui alguém deu uma caída ali, literalmente. Ah, tá. Então, Dó sustenido maior, gente, ela é uma tonalidade onde todas as notas da escala são sustenidos. Ou seja, eu tenho 7 notas diferentes numa escala, certo? A oitava é a repetição da primeira. Eu tenho 7 notas distintas e eu tenho 7 sustenidos. Quer dizer que todas as notas da escala são sustenidas. Né? 7. Reparem que o último sustenido aqui está na nota Si. Estão enxergando aqui? Nota Si. Uhum. Pela regra que eu ensinei para vocês, o último sustenido equivale ao 7º grau. Bastar-me-á subir 1 grau diatônico para achar a tonalidade. Então, se o último sustenido é Si, eu só tenho que cuidar para não errar. Então a tonalidade é Dó. Não, a tonalidade é Dó sustenido maior. Porque Dó, nesse contexto aqui, é sustenido. Ou seja, Senão ia ter dois Dó maior. Né? Até porque não faz sentido, porque nós sabemos que a tonalidade de Dó é uma tonalidade que não tem nenhum sustenido. Né? Então, esse é o único cuidado que a gente tem que ter. Então, só para... Já vou abrir para vocês perguntarem. Lembrando, o último sustenido equivale ao 7º grau da escala. De forma que basta que eu pegue esse último sustenido, suba 1 grau diatônico e eu acho a nota que dá nome à escala maior. Vai lá. Professor, tu pode dar tirar o zoom do ciclo? Tô copiando aqui. Eu tirei. Não sei se apareceu para vocês aí, mas eu tirei aqui. Não apareceu. Pois é, ele tem uma defasagem quando eu estou espelhando no iPad, não sei porquê, mas... Vou olhar de novo ali, que aí eu acho que vai dar. Como assim tu não tem isso ainda, Branco? Teoria Tava musical. no meu outro caderno. Tava no meu outro caderno mesmo. Ah, bom. Meu antigo caderno de teoria. Saudades. Bom, gente. Ô, Branco, te enviei pelo WhatsApp uma imagem do ciclo. Bom, agora o que acontece? Eu disse para vocês a regra sobre as escalas com sustenido, ok? Entretanto, nós temos escalas onde, ao invés de eu pensar nelas como sustenido, é melhor que eu use bemóis. Vou dizer para vocês claramente por quê. Reparem, se eu seguisse a regra do tetracorde, fazendo esse sentido horário aqui, eu chegaria nesse ponto onde eu tenho todos os sustenidos. Concordam comigo? Dó sustenido onde tem todos os sustenidos. Concordam comigo? Sim. O que aconteceria se eu aplicasse nesse ponto aqui novamente a regra do tetracorde? Sabe o que aconteceria aqui? Eu já tenho tudo sustenido, eu não tenho mais sustenido que botar. Então, se eu aplicasse essa regra novamente, a partir da tonalidade de Dó sustenido maior, dessa escala de Dó sustenido maior, se eu isolasse o primeiro tetracorde de Dó sustenido maior e ficasse com o segundo, que seria um tetracorde que começa na nota Sol sustenido, eu acharia uma escala de Sol sustenido maior, que tem todas as notas sustenido e o Fá dobrado sustenido. Tinha um exemplo assim antes na relatividade. Sim. Se na folhinha tinha um exemplo assim, tinha um exemplo Só que era de Lá sustenido. Acho que era de lá, tá certo. Aí a penúltima era mas ele não chegou grau era um... Mas ela era uma escala menor. não era maior. Não era maior. Certo. Então, neste caso aqui, a minha armadura teria todos esses sustenidos aqui de baixo, só que o primeiro aqui ia aparecer um xizinho. E seria o dobrado sustenido. Essa armadura, ela só existe para fins teóricos, ela é uma aberração, porque
É muito mais fácil eu chamar essa escala de Lá bemol e ter 4 bemóis do que chamar de Sol sustenido maior e ter aí 7 sustenidos, né? No caso, 6 sustenidos e um dobrado sustenido. Tá? Tadinho. Então, isso é muito importante. A mesma coisa se aplica no caso dos bemóis. Na direção. Chega um ponto que não é mais viável eu usar bemol na minha escala, e porque eu começo a ter mais alterações do que eu teria se eu usasse os sustenidos. Tá? Eu disse para vocês, deixei uma questão em aberto lá na primeira parte da aula, na primeira videochamada, e a questão era o seguinte: professor, eu sei que aqui na tonalidade de Ré bemol ou Dó sustenido, se eu chamo de Dó sustenido, eu tenho 7 sustenidos. Se eu chamo de Ré bemol, eu tenho 5 bemóis. Ou seja, pela lógica, é mais fácil eu chamar essa escala de Ré bemol do que de Dó sustenido. Já está avisando de novo mais 10 minutos aqui. Então, qual é a situação no qual nós vamos encontrar essa tonalidade aqui? Justamente no fenômeno da modulação. Imaginem que eu estou tocando uma música que está na tonalidade Fá sustenido maior. Tá? Ou seja, eu já estou trabalhando na música com a tonalidade Fá sustenido maior. Eu tenho 6 sustenidos. Imaginem que num determinado momento eu faço uma modulação para a tonalidade de Dó sustenido maior. Ou Ré bemol, se eu quiser chamar. Neste caso, nesse contexto musical, onde eu já estava trabalhando com 6 bemóis, e eu faço uma modulação para essa tonalidade aqui, é mais fácil eu só acrescentar um sustenido, porque eu só vou acrescentar um sustenido à armadura anterior, ou seja, o músico que está lendo aquela partitura vai pensar, eu só vou acrescentar um sustenido ao que já vinha sendo feito antes, do que eu encher de B quadro a minha armadura e colocar bemóis. Porque aí eu teria que encher de B quadro anulando aqueles sustenidos e colocar os 5 bemóis. Entende? Nesse caso, é mais simples para mim só adicionar um sustenido a mais. Ok? Então essa é a exceção que vai tornar mais viável o uso de uma tonalidade com mais alterações do que ela teria se fosse usado com outro tipo de alteração. No caso, sustenido bemol, bemol sustenido. Bom, nós temos que, agora, nós já vimos qual é a regra que nos permite inferir a tonalidade maior de uma determinada armadura, né, olhando o seu 7º grau. Vocês podem me perguntar agora, a pergunta na sequência, a pergunta lógica que nós temos na sequência é: existe, professor, uma mesma regra que possa ser aplicada às tonalidades com armadura com bemóis? Existe sim. Na verdade, existe uma regra infalível e outra regra que é quase infalível. Primeiro, eu vou dizer qual é a regra quase infalível. Tá? A regra quase infalível é a seguinte: o penúltimo bemol, ou seja, o penúltimo nesse contexto aqui, por exemplo, olhem aqui a tonalidade de Mi bemol maior. O penúltimo bemol nesse contexto é a própria nota Mi bemol. Então, a regra é: o penúltimo bemol é aquele que equivale à própria tonalidade. Agora, reparem aqui, eu tenho Lá bemol. O penúltimo bemol é o Lá bemol. Olha aqui, Ré bemol. O penúltimo bemol é o próprio Ré bemol. Então, o penúltimo bemol é a própria nota que dá nome à escala. Ok? Ou seja, o penúltimo bemol é o 1º grau da escala. É a nota que dá nome à escala. É uma regra muito legal. Quando que ela não vai funcionar? Por isso eu disse que ela é quase infalível. No Fá. Ela não vai funcionar no Fá, porque o Fá só tem um. O Fá não tem penúltimo. Certo? Então aí eu ensino, por descargo de consciência, eu ensino a regra que é infalível. O último bemol equivale ao 4º grau da escala maior. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos ver. O último bemol equivale ao 4º grau. Repare. Vamos pegar aqui o caso de Ré bemol maior, tá? O último bemol é Sol.
Então eu tenho Sol, Fá, Mi, Ré bemol. Sol, Fá, Mi, Ré. Ré bemol no caso, porque tem que ser sempre diatônico. Se o Ré é bemol na armadura, a tonalidade tem que ser Ré bemol. Reparem aqui, tonalidade de Lá bemol. Eu tenho o último bemol é o Ré. Se eu desço Ré, Dó, Si, Lá. Chego no Lá bemol também, está na armadura. Eu, sinceramente, acho muito mais fácil usar a regra quase infalível, que é o penúltimo bemol é a própria tonalidade, e aí eu sei, por exceção, que o Fá é aquela tonalidade que tem um bemol apenas, que é o Si bemol. Exceção à regra, no caso. Essa é só a regra, né? Então, essas duas regras que eu coloquei aqui para vocês, e depois eu vou subir lá o vídeo no YouTube, vou botar o link para vocês. Com essas duas regras, vocês conseguem inferir qualquer tonalidade maior ou qualquer tonalidade menor que apareça numa armadura, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Esse é o exercício que eu vou enviar para vocês. Aqui vocês vão ter várias armaduras em claves distintas. Fazendo esse exercício, vocês vão saber que essas armaduras, independente da clave, elas seguem sempre a mesma regra. Isso eu queria que vocês anotassem aí. Eu vou terminar a aula com isso. Vocês precisam anotar isso, que é muito importante. Como é que é? Não ouvi. Eu já vou abrir aqui para vocês uma tela branca, quadro branco, tá? Só um minutinho. Deixa eu botar aqui. Então. Ah, eu tô ligado disso. Faz só relaxa. Similar Sim, ao Sol da Fá. Fá. Todo mundo sabe o que é isso aqui? Sim. Sim. Variação relativa similar ao Sol da Fá. Cansado de escutar isso. Não tem problema se vocês não sabem o que é isso aqui, mas isso vocês vão precisar decorar. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Claro que a gente pode ter similar, Ré, Sol, Dó, Fá. Mas a gente só precisa decorar isso nessa ordem aqui, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Quando vocês estiverem fazendo uma prova, já escrevam no cantinho da prova isso aqui, porque isso aqui é a ordem. Olha que legal, prestem muita atenção nisso aqui agora. Esse Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si são 7 notas. Essa é a ordem em que vão aparecendo os sustenidos na armadura. Quer dizer que os sustenidos não têm uma ordem aleatória. Vocês viram que pela regra do tetracorde, a gente sempre vai somando, pegando os sustenidos anteriores e botando mais. Então, quando uma tonalidade tem um sustenido apenas, ela vai ter só o Fá. Quando ela tem 2, ela vai ter o Fá e o Dó. Quando ela tem 3 sustenidos, ela vai ter Fá, Dó, Sol. Quando ela tem 4, vai ter Fá, Dó, Sol, Ré. 5, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. E assim por diante. O legal disso aqui é que se nós viermos não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, nós temos a ordem em que os bemóis aparecem. Ou seja, quando uma tonalidade tem apenas um bemol, ela vai ter o Si bemol. Quando ela tem 2 bemóis, ela vai ter o Si e o Mi bemóis. Quando ela tem 3, Si, Mi, Lá, e assim por diante até chegar ao Fá bemol. Ou seja, se eu decoro Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, da esquerda para a direita eu tenho a ordem dos sustenidos, da direita para a esquerda eu tenho a ordem dos bemóis. Ok? Aqui está me dizendo que faltam 2 minutos e meio para a gente já encerrar essa sessão de novo. Estou pensando seriamente em mudar para pelo menos pelo próximo mês, aí, mudar para a versão profissional do Zoom. Gente, para a gente terminar aqui, a gente vai ter que terminar rapidinho para não precisar chamar de novo. Então eu vou estar postando para vocês aquele exercício que eu mostrei ali na telinha, que são só armaduras. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão identificar ali com a cifra cordal, ou seja, se for Dó, vocês vão botar C, se for Lá, vocês vão botar A, vocês vão botar ali acima de cada armadura qual é a tonalidade respectiva. Uhum. Ok? Então, menos de 1 minuto para encerrar. Desculpa a pressa, mas eu me peço por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar postando ali também no nosso grupo de WhatsApp. Daqui a pouco vai seguir ali o link com essa nossa aula gravada. Ok? Uhum. Gente, grande abraço, boa semana, bom trabalho, bom confinamento e até breve. Esperamos, né? E fica babu. Valeu. E fica babu. Fica babu. Bravo. Valeu. E fica babu.
Abração. Valeu, Galera. Tchau. Tchau.